Muito bem. Chegamos o dia de Natal, né? Mal passou o aniversário de Goiânia, a gente passava ali pela porta do Natal do Bem lá. Eu falava, gente, não é possível. Mal entramos em novembro, o pessoal já está querendo chamar o Natal. Mas chegou, né? Eu acho que é uma boa data para a gente fazer várias reflexões. Acho que é uma boa data para a gente conversar a respeito de uma série de coisas. Acho que é uma boa data para a gente aproveitar para muita coisa. É muito comum nessa época do ano. Eu estava cortando o cabelo e o meu barbeiro estava falando, né? Eu não gosto dessa data para mim não sei o quê e tal, né? E é interessante, não sei se vocês sabiam disso, mas o 25 de dezembro, essa data, ela tem a ver com uma leitura dos Mesopotâmios, bem antiga mesmo, de percepção do momento em que a Terra mais se aproximava do Sol. No momento em que a inclinação da Terra mais ganhava a iluminação do Sol. E aí, dia 25 de dezembro, virou uma festa lá atrás que tinha a ver com uma deusa Mitra, uma deusa persa. É interessante, os caldeus, os persas, eles não tinham muita habilidade para a medicina, para o plantio, como os egípcios, mas do ponto de vista das estrelas, é impressionante a capacidade deles, a percepção deles de uma estrela que estava associada ao recém-nascido rei dos judeus, e aí saem 3 pessoas de lá e vêm acompanhando. Um negócio assim, completamente acima da média, né? Para gente que tem essa noção. Mas enfim, e aí muita gente fala assim, não, essa data, 25 de dezembro, era uma festa idólatra, uma festa pagã, e enfim. Mas alguém chegou e percebeu que essa festa associada ao sol poderia ganhar um outro sentido. Então chegou uma pessoa, num determinado momento, ali pelo 3º século mais ou menos, e falou o seguinte, tá bom, é uma festa que tem a ver com o sol, joia. E por que não pensar a respeito do sol da justiça? E aí essa pessoa, que ninguém sabe exatamente quem é, aproveitou o último capítulo do último livro do Antigo Testamento, que fala a respeito desse ser, que é o sol da justiça. O profeta Malaquias diz para a gente assim, mas vocês que temem o meu nome, essa pessoa, o sol da justiça, vai se levantar e ele vai trazer cura nas suas asas. Olha que coisa interessante. Asa aqui é a ponta, asa aqui não é a melhor tradução para nós. Asa, nesse sentido aqui do Antigo Testamento, tem a ver com aquelas franjas que ficavam na borda da veste dos homens, dos judeus, também chamado de tzitzi. Então olha que coisa interessante, em algum momento alguém levantou e falou, tá bom, a festa está associada ao sol, então que tal pensar a respeito daquele que é o sol da justiça e que um dia traria cura na borda das suas vestes. Eu acho isso de uma relevância tão grande porque uma mulher um dia olhou para Jesus e percebeu nele aquele que poderia trazer cura na borda das suas vestes. Se escondeu atrás da multidão, esgueirou, foi lá e tocou na borda da veste de Jesus e teve a cura para os seus males. Por quê? Porque aquela mulher viu o que ninguém estava vendo. Ela enxergou em Jesus o sol da justiça, que traria cura na borda das suas vestes. Então perceba que o Natal depende do sentido que a gente quiser dar para ele. O Natal tem a ver com aquilo que a gente quiser. Se nós quisermos olhar para uma festa que é comercial, uma festa de apelo econômico, nós vamos fazer isso, e ok. Aí é com a gente. Mas que tal olhar para essa festa como quem olha para o sol da justiça, que se encarnou em figura humana e nasceu? Que a expressão Natal é nascer. Que tal a gente pensar em Jesus nesse sentido? E aí, nesse aspecto, eu queria conversar com vocês, queria trazer uma reflexão aqui. A gente foi por um caminho na primeira reunião, talvez a gente vá para um outro caminho agora na segunda reunião, que tem a ver também com um outro profeta, que está lá no final do Antigo Testamento, que é o profeta Zacarias. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas muito diferentes, de um tempo bem diferente, que a gente conhece muito pouco. Os nomes associados a esse momento não são nomes que a gente conhece bem. Por exemplo, vocês já ouviram falar em Sesbazar? Sesbazar é um nome importantíssimo no final do Antigo Testamento. Já ouviram falar em Zorobabel? Já ouviram falar em Josué? Agora cuidado,
Esse Josué não é o Josué que introduziu o povo na terra de Canaã, é outro Josué que nasceu séculos depois daquele. Então, é um momento na história com uma certa complexidade, onde os personagens são Esdras, Neemias, Esther, e não necessariamente a gente conhece bem esse período. Esse é um período diferente na história, bem diferente. É um período em que o Mediterrâneo já tem seus filósofos. Interessante pensar isso. O mundo é outro. Enquanto a gente pensa no profeta Samuel, isso é interessante, o profeta Samuel tinha que ir até o território dos filisteus para amolar a faca, porque nós estamos numa transição entre a idade da pedra e a idade do bronze, a idade do ferro, nós estamos nesse caminho. Agora não, agora nós estamos noutra época. Agora nós estamos numa época em que os filósofos já existiam, em que a China já conhecia uma série de coisas associadas ao confucionismo, a Pérsia já tinha toda uma filosofia associada a Zoroastro. É outro mundo, completamente diferente. E aí nessa época aparecem esses profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Zacarias me parece um profeta muito interessante, porque talvez ele tenha sido o profeta que Jesus mais utilizou. Talvez, não fiz essas contas não, mas, por exemplo, quando Jesus olha para as multidões e se compadece das multidões, ele utiliza uma frase de Zacarias. A frase é: veja, parece um monte de ovelha que não tem pastor. Depois, numa conversa com os discípulos, já se aproximando da cruz, ele diz assim para os discípulos: sabe, gente, tem um texto falando com os discípulos que é: o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Eu vou ser ferido, vocês vão se dispersar. Aí Pedro fala assim: eu não, Senhor. Pedro, você não aguenta 3 cantadas do galo. É o mesmo contexto. É Zacarias que fala que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. É Zacarias que fala a respeito das 30 moedas de prata que seriam utilizadas para traição. Então, um profeta diferente, concordam? A história, né, a teologia considera o livro de Isaías talvez o mais messiânico, né, o profeta Isaías como o mais messiânico. E em termos de Messias, realmente Isaías. Mas o texto de Zacarias, ele é o texto de Cristo, o sacerdote príncipe. Então, é a figura que vem lidar efetivamente com a comunidade. Então, ele é um profeta messiânico do sacerdócio e da liderança dele enquanto príncipe, que foi até o que a gente comentou. Então, não é aquele messiânico salvador vindo da parte de Deus, é o messiânico exercendo sua vocação de encarnar na terra uma relevância na comunidade, como é que essa comunidade é transformada a partir da sua liderança. Amém. É isso mesmo. Vou até me utilizar dessa sua fala. O Zacarias é o profeta, presta atenção nisso. Zacarias é o profeta que vai dar sentido ao nome Jesus. Vou repetir. Vocês devem se lembrar, o nome Jesus foi dado ao filho por Deus. Lembram disso? José tem um sonho, onde um anjo diz para ele: olha, calma, fica tranquilo, o que está acontecendo aí com a gravidez da sua esposa, que você nem conheceu ainda, está tudo certo, é uma gravidez que vem do Espírito, e vai nascer um filho. E aí Deus diz, através do anjo: e o nome desse menino vai ser Jesus. Veja, isso não é aleatório, isso não é ao acaso. Jesus, num certo sentido, é um nome comum naqueles dias, assim como Simão, assim como Tiago, é um nome comum. Mas por que, e aí vem o ponto, por que Jesus? Tem um detalhe muito relevante aí, ou 2 pelo menos, e aí eu quero te convidar, dá uma olhadinha lá em Zacarias, no capítulo 6, vou ler com vocês capítulo 6, versículo 9. Esse é um momento, como eu disse para vocês, que exige cuidado dos nomes. Nesse momento, surgem 2 nomes que são fundamentais. 2 nomes, inclusive, como o Paulo Júnior comentou na primeira reunião, que vão aparecer, inclusive, em Apocalipse de João, no Novo Testamento. Os nomes são Zorobabel e Josué. Muito bem. Se você der uma olhada lá na genealogia de Jesus, você vai encontrar o nome de Zorobabel. Lembrando, Jesus é da linhagem de Judá, passando por Davi.
E nessa linhagem a gente encontra esse nome, Zorobabel. Zorobabel é nascido na Babilônia, o nome original é esse. Mas quem é Zorobabel? Zorobabel é a continuação da dinastia de Davi. Então veja, quando esse povo volta do exílio, quando esse povo, depois de 70 anos, sai lá da Mesopotâmia para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o seu estado, para reconstruir a sua nação, para reconstruir a sua identidade, era fundamental que a dinastia de Davi fosse reconstituída. E aí surge essa pessoa muito importante, Zorobabel. Zorobabel é um príncipe da dinastia de Davi. Muito bem. Quem é Josué? Josué tem uma outra linhagem. Josué tem a linhagem de Arão. Arão é o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Então, guarda isso com você. 2 nomes importantes. Zorobabel, linhagem de Davi. Josué, linhagem de Arão. Um representa o rei, o reinado, a monarquia. O outro representa o sacerdócio. Ok? Agora vamos para o texto. Palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 6, versículo 9. Palavra do Senhor veio a mim. Tome objetos dos exilados, Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro. Faça uma coroa, presta bem atenção nesse detalhe. Faça uma coroa e coloque-a na cabeça de quem? Do sumo sacerdote Josué. Veja bem, é simples, está o texto, bem simples. A palavra que veio ao profeta Zacarias é o seguinte: Zacarias, você vai passar na casa de 3 exilados, acabaram de chegar da Babilônia, e vai pegar com eles prata e ouro. Aí depois você vai na casa desse Josias que está aí, filho de Sofonias, e vai fazer com essa prata e esse ouro uma coroa. Mas essa coroa não vai para a cabeça de Zorobabel. Essa coroa não vai ser colocada na cabeça do príncipe. Essa coroa vai ser colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué. Diga-lhe o seguinte, versículo 12. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é renovo. Do seu lugar ele crescerá e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Muito bem. Essa é uma situação que merece um certo comentário aqui, um tanto quanto técnico. Era muito comum na antiguidade. Na verdade, até os dias de Roma era muito comum que o imperador quisesse ser sacerdote. Muito comum. Então, se a gente voltar lá no Egito, a gente vai ver o faraó fazendo também o papel de o principal sacerdote, né? O bispo dos bispos, o sumo sacerdote. Se a gente fosse para a Mesopotâmia, nós iríamos perceber exatamente a mesma coisa. Quando nós olhamos a Roma dos dias do 1º século, a gente vai perceber que os imperadores também tinham o título de Pontífice Máximos, inclusive está nas moedas que são encontradas até hoje, na época dos romanos. O que é Pontífice Máximo? Sumo sacerdote. Então, o sacerdote, o rei, fazia também o papel de sacerdote. Isso era assim em todas as culturas, menos em Israel. Em Israel, não. Em Israel, quando um rei da linhagem de Davi, que fosse, tentasse fazer o papel de sacerdote, algum profeta ou algum sacerdote o advertia. Falava: esse caminho não é seu. Isso é assim nas outras culturas, aqui não. Então, por exemplo, num determinado momento, o primeiro rei de Israel, que é Saul, o primeiro rei israelita, né, o rei bonitão, lá da tribo de Benjamim, quando ele se vê apertado num determinado momento de guerra, ele resolve, da cabeça dele, fazer o sacrifício, fazer um holocausto, colocar um cordeiro num altar. Isso era papel do sacerdote, não era papel do rei. Assim que ele faz isso, o sacerdote chega e fala assim: o que você fez, Saul? Não, me vi apertado aqui, eu precisava fazer alguma coisa para que Deus olhasse para nós. O sacerdote diz para ele assim: agora você comprometeu o seu reino. A partir de agora, Deus vai procurar alguém que tem um coração diferente do seu. A partir de agora, Deus vai procurar um rei segundo o coração dele. É aí que surge Davi.
Mais adiante na história aparece um outro rei, Uzias, um rei que é caracterizado como quem fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas na sua arrogância, e não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz lá em Crônicas, na sua arrogância ele resolve que ele mesmo iria entrar dentro do tabernáculo e iria oferecer incenso no altar do incenso. Os sacerdotes vão atrás dele com muita coragem, tinha que ter muita coragem para fazer isso com o rei, foram atrás dele e falaram: rei, não faz isso não é papel seu. Ele falou: não, mas eu vou fazer sim, eu vou levar o incenso para o altar do incenso. Na hora em que ele faz isso, sendo advertido pelos sacerdotes, automaticamente a testa dele começa a apresentar lepra. Ele sai dali desesperado. E os últimos dias dele são assim, como rei que não assume seu trono, outro rei que é o filho dele toma conta. Então em Israel não é a mesma coisa do que acontecia nas outras nações. Nas outras nações, o imperador, o rei, a principal autoridade poderia fazer o papel de sacerdote. Em Israel não. Em Israel, rei é rei, sacerdote é sacerdote. Claro? Só que tem um detalhe. Agora nós estamos vendo uma outra coisa. Há uma imagem em Zacarias, no final do Antigo Testamento, que é muito forte. Zacarias é levado por Deus a fazer uma coroa. E ao invés de colocar a coroa na cabeça do príncipe, a coroa é colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué. Talvez você não saiba, Josué é o jeito que nós lemos. No hebraico é Yeshua, no grego é Jesus, em latim, Jesus. Entenderam? Jesus é o sacerdote que recebe uma coroa e faz o caminho inverso. Enquanto muitos reis quiseram ser sacerdote, Jesus é o sacerdote elevado a rei. Por isso que quando Jesus morre, ressuscita e é elevado aos céus, ele se assenta à direita do Pai, à majestade, no trono. O nome Jesus tem esse significado. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa que nós não comentamos na primeira reunião. Ele recebe um nome. Perceberam? Renovo. E o que é renovo? Renovo, de uma forma bem simples, assim, indo para a botânica mais básica, é aquela situação em que você corta uma árvore, fica lá o tronco, e aí surge um ramo daquela árvore que estava praticamente morta. E renasce vida. O nome desse rebento, o nome desse ramo novo é renovo. O nome de Jesus é isso. É esse sacerdote que recebe uma coroa e se assenta no trono invisível, de onde todas as coisas são comandadas. E representa para todos nós um recomeço. Então, que tal a gente pensar o Natal como nós fomos apresentados aqui? Com um ser que harmoniza as extremidades, porque o final do texto é esse. Ele será sacerdote sentado no trono, e haverá harmonia entre os dois, entre o príncipe e o sacerdote. Que tal pensar em cada um de nós como esse ramo novo que surge de uma árvore que estava completamente abandonada e perdida? Que tal a gente pensar o nascer de Jesus como sendo também o nascer de cada um de nós para uma nova realidade que harmoniza os diferentes? Amém? É muito forte o que está sendo compartilhado aqui, e muito. Eu estava anotando umas coisas aqui, enquanto o Cláudio estava falando para a gente aquilo que a gente está recebendo e sendo ministrado aqui. Porque eu tenho compartilhado algo com os amigos muito próximos. E eu creio, e aí eu tenho que falar isso sem medo assim, de me conter. Eu não quero me conter. Eu tenho que ser honesto com a minha fé. Se eu não entregar para a minha família, o povo, então hoje, tudo que eu faço, para onde eu vou, eu preciso fazer as coisas com autoridade espiritual. Então eu não faço em cima de uma hierarquia. Eu não sou chefe, eu não sou presidente de conselho, de diretoria, eu não sou presidente de ministério. Eu sou membro de um conselho, de uma comunidade, de uma paróquia. Por exemplo, o Ministério Sal da Terra só surgiu como igreja o dia que a igreja, que era a nossa paróquia,
a nossa congregação espiritual expulsou a gente. Então a gente precisava estabelecer. Então isso aqui para mim é a minha parousia. Aqui é a minha referência espiritual. Então tudo que eu faço, se eu estou lá do outro lado do planeta, eu faço com base na autoridade que eu tenho na relação estabelecida aqui. Então minha autoridade não é hierárquica. Não é uma posição que eu ocupo. É o povo que eu represento. É a relação que eu encarno. Então, porque senão não é verdade. Sem a relação da paróquia, da minha comunidade, sem essa relação eu não tenho autoridade para fazer nada do que eu estou fazendo. Eu posso ter o poder. Aí com o poder eu proclamo, eu tenho algumas habilidades. Habilidades que eu estou desenvolvendo desde que eu tenho 15 anos de idade, quando eu encontrei o Senhor. Eu tenho um dom. E eu não tenho que explicar para ninguém a convicção que eu tenho do dom que Deus me deu. Então não é vaidade, não é presunção, é só uma consciência que está lá. Amém? Assim como eu pratico a engenharia e tudo mais. Amém? Um dom. E eu tenho que ser responsável com esse dom. E com esse dom eu posso fazer muita coisa. Como proclamação. Mas eu não estabeleço. Então, como sábio construtor, eu tenho um dom de levantar um prédio. Mas se eu não tiver a responsabilidade de fundamentar ele bem, eu estou produzindo um desastre. Então o meu dom pode ser a coisa mais desastrosa que eu tenho. Porque eu vou incitar as pessoas a acreditar no que eu estou falando, elas vão construir, o prédio vai ficar grande e ele vai cair sobre ele mesmo, matando. Como muita gente tem feito, até aqui mesmo. Você pegou seu dom, foi lá, fez o que você achava que tinha que fazer, não fundamentou ele bem, hoje a família está debaixo do entulho que você mesmo levantou para cair em cima dela. E nós aqui garimpando o filho para ver se ele volta a respirar. Conversa de gente grande, na boa. Porque senão também não tem. Amém? Então, esse encontro aqui não é para te dar mais poder. Esse esforço aqui é para que aqui seja a sua paróquia, para que você tenha autoridade para usar o poder que você tem com mais responsabilidade, e não com o direito de usar o poder que você tem. Porque se você não tiver a responsabilidade do poder que Deus te deu, você vai ter o direito. E com o direito você vai levantar o prédio que vai soterrar a sua família e quem mais estiver morando nele. Amém? Então, aquilo que eu compartilho só tem autoridade porque tem uma raiz aqui, uma raiz relacional. E com gente diferente, porque senão o que eu proclamo lá é uma proclamação, mas não é verdade. Porque a verdade só é verdade a partir da boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, se não fosse o testemunho dessa paróquia aqui, na sua forma orgânica e espiritual, por isso que aqui a gente não tem a preocupação de uma liturgia que convença. A ideia aqui não é ficar atraindo gente de qualquer jeito. A ideia aqui é ter um ambiente maduro e responsável para gente que já tem liturgia demais, porque o que não falta aqui é liturgia. Liturgia de empresa, de viagem, de reunião de diretoria. Quem aqui não é litúrgico? Amanhã sua liturgia começa antes das 5. Liturgia de passear com o cachorro, de ir numa academia, de segurar o músculo. Depois a academia de escutar com a mulher no café da manhã, a lista e tudo que não está funcionando. Depois a liturgia da escola, do vestibular, da viagem, as férias. O inferno, está vindo um inferno aí, você sabe, que é levar a família para tirar férias. Você sabe que só Jesus na causa para você dar conta de segurar o tempo, não pegar engarrafamento. Alguém sabe o que eu estou falando? Não? Ninguém ficar doente. Eu sei ainda fazer cara de... Entendeu? Tudo certo. Glória a Deus, amado. Amém? É isso. Então aqui não é para trazer mais peso. Aqui é para que você tenha uma plataforma que alivia todo o peso que você já tem. Para você ter autoridade onde você já vai. Amém? Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente tem a tendência de olhar para a questão do Natal, do que eu estou comemorando agora, e de acordo com o texto que o Cláudio leu aqui, e achar que ele está falando do nascimento de Jesus. E não. Ele está falando da testificação, da confirmação
do estabelecimento de um povo sobre a terra. Então Jesus não é representante dele mesmo. Ele é a semente de todo um povo chamado Cristo. Então Jesus é a semente, é o sêmen que depositado na terra gerou um povo de corpo Cristo. Então aqui está o corpo vivo de Cristo, que é o renovo. Então o renovo é esse povo. Então você é um povo Cristo. Você não está aqui para ser salvo por Jesus. Para viver a salvação de Jesus, eu até te aconselho nem frequentar a igreja. Porque para ser salvo por Jesus você não fez nada. Jesus salvou você lá na cruz, perdoando todos os seus pecados, sem você ter que frequentar um culto, dar uma oferta, pagar um centavo, nada. Fazer uma oração. Todos aqui foram salvos, sem merecer, pela graça. Um único ato de justiça pagou a conta do que você ainda vai dever. Sabe a ferida que você ainda vai causar no seu filho? Já foi perdoada. Sabe aquela mancada que você vai querer morrer no dia que você der ela? Já foi perdoada. Por isso nós não estamos aqui para tratar o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para tratar gente que já teve o seu pecado tratado, assumir sua responsabilidade como filho de Deus. Amém, irmãos? É só isso. É só isso. E aí quando Jesus olha para Jerusalém, ele chorou. Quando você olha para Goiânia, qual o seu sentimento quando você olha para essas cidades? A cidade que mais tem crente no país. Os velhos dessa cidade estão sendo tratados com dignidade. Os jovens dessa cidade estão sendo tratados com dignidade. Os trabalhadores da periferia da cidade estão sendo trabalhados com dignidade. Então, onde estão os príncipes Cristo dessa cidade? É isso que Jesus chorou. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou como um príncipe e sacerdote. Ele entrou para assumir a responsabilidade de Jerusalém. Sabe por que ele chorou Jerusalém? Ele diz assim: Jerusalém que matas os profetas. Você trabalhou tanto para construir tudo e Deus vai derrubar tudo. Ele fala isso lá em Lucas. Lucas no capítulo... Só está em Lucas, porque Lucas é o evangelho de Zorobabel e de Josué. Amém? Amém? Você concorda? Você que é o historiador aí que gosta dessas coisas. Amém? Podemos testificar aqui que Lucas é o evangelho grego do profeta Zacarias. Assim como João talvez seja o profeta Isaías, quem sabe Lucas não é o profeta Zacarias. O filho do homem que vem assumir a responsabilidade de... E é engraçado que esse texto que Jesus chorou sobre Jerusalém só está em Lucas. O choro de Jesus pela cidade de Goiânia só está em Lucas. E logo que ele chora, ele diz assim: os seus inimigos, Goiânia, vão cercar vocês. E tudo que vocês construíram vai ser derrubado. Se vocês não se levantarem para fazer dessa cidade um lugar de quê? De verdade. Um lugar de pessoas e não de bens. Um lugar de virtude e não de patrimônio. Um lugar de príncipes e sacerdotes. De homens que vão defender a cidade e não de homens que vão defender seu patrimônio. Onde estão os homens que vão defender essa cidade? Onde estão os homens que vão defender a família? Onde estão os homens da cidade que é o maior índice de alcoolismo entre jovens do Brasil? Onde estão os homens da cidade onde é o maior índice de suicídio jovem no país?
Onde estão os homens da cidade, que é uma das maiores desigualdades sociais do planeta, do país? Onde estão os homens? Onde estão Zorobabel e Josué? Onde está o sacerdote que foi coroado príncipe? Onde está a espiritualidade que assumiu a responsabilidade da cidade? E não pagar um político para fazer o serviço que é um trabalho nosso. Trabalho nosso. Lê para mim a profecia que você me entregou aí, de Zacarias. Escuta o que está escrito no livro do profeta Zacarias. Acabei de receber essa palavra profética, só uma palavra dessa mesmo, para me reanimar. Fala aí. Assim diz o Senhor. Na primeira reunião eu entreguei essa palavra de presente para o Paulo Júnior, eu vou abrir um parêntese aqui, e incentivei todo mundo a fazer isso. No Natal, momento de trocar presentes, entregue uma palavra de presente. E eu quis entregar essa palavra para ele de presente. Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião. Sião é Jerusalém. E habitarei em Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim então não vai ser chamada a cidade da ansiedade, a cidade da desigualdade, a cidade do maior abismo social. Não vai ser chamada a cidade da demência, o maior índice de divórcio. Não vai ser chamada a cidade de maior violência contra mulheres. Não vai ser chamado disso. Onde os casais mais se divorciam, onde as mulheres apanham, onde os filhos adulteram, onde os casamentos não permanecem, onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Não, sabe como é que essa cidade vai se chamar? A cidade da verdade. A partir de quem? Dos seus sacerdotes, que assumiram ser príncipes, e dos seus príncipes, que assumiram ser o quê? Sacerdotes. Porque é isso que a palavra de Deus prometeu. Não é um príncipe pagando a conta de um sacerdote para salvar a empresa dele. E não é um sacerdote pedindo dinheiro do príncipe para manter um negócio religioso. Não, são príncipes e sacerdotes assumindo juntos a responsabilidade de ter uma cidade da verdade, uma cidade da justiça, uma cidade da família. Esse é o reino de Deus. Nós queremos que essa capital seja a capital da família. Que no portal dessa cidade não esteja um privê, esteja a capital da família. Que os nossos filhos não queiram morar fora para receber bons salários, mas queiram viver aqui para transformar a vida do povo, para transformar isso aqui num lugar digno, vivo. Porque foi assim que eu conheci essa cidade quando eu tinha 14 anos de idade. Foi isso que iluminou meus olhos. Quando eu tinha perdido a esperança na religião. Eu cresci na religião. Eu vi o que a religião fez com a minha família. Eu não tinha problema com Deus. Eu tinha problema com uma igreja que mentia um para o outro, que usava a vida um do outro para contemplar seus interesses. E foi aqui na praça dessa cidade, foi aqui na cidade de Goiânia, que eu vi empresários abrigando jovens nas suas casas, empresários reunindo 200, 300 jovens em casa. Eu vi a resenha. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu vivi isso aqui em Goiânia. Os maiores empresários da cidade acreditando que aqui seria um lugar de justiça, um lugar de verdade, um lugar onde o nome de Deus seria proclamado, não de forma religiosa, não para colocar um irmão contra o outro. Eu vi essa cidade ser a capital da unidade para o mundo. 5.000 pastores se reunindo para orar uns pelos outros. Eu não estou aqui para fazer um serviço. Eu estou aqui porque a minha raiz de fé se alimenta do que eu encontrei no fundo dessa cidade. Fala aí o que o Zacarias viu na cidade de Jerusalém, a cidade da verdade. Na continuação da visão, Zacarias viu homens e mulheres de idade avançada,
Eles voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas que ali brincarão. Continua. Assim diz o Senhor, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo daquela época... Falar para você sabe o que eu mais escuto hoje quando eu falo que essa cidade aqui vai ser uma praça? Que nós não queremos igreja templo, nós queremos igreja praça, com velhos e crianças contando histórias, um cuidando do outro, vivendo o evangelho de forma que todas as... Fala mais, quem vai vir reunir nessa praça? Gente da onde? Do Oriente e do Ocidente. Então vai vir gente do mundo inteiro. Como vinha. Como eu vi gente do mundo inteiro. Eu saía para fora do Brasil, chegava lá, escuta, você é de Goiânia? Meu Deus, o que está acontecendo na cidade? Que o mundo inteiro fala de Goiânia. Sabe o que estava acontecendo? Famílias que não queriam outra coisa. Que a riqueza delas, o patrimônio delas fosse para formar homens e mulheres de verdade. Pessoas sensíveis umas às outras. Jovens que chamavam um ao outro de irmão, sem saber qual igreja que ele frequentava, e muito menos interessados se a banda que tocava lá era boa, ou se o pregador prestava. Porque a nossa alegria está um com o outro. É ser família. É pertencer. Só parente quer saber o que vai comer no almoço. Porque família não quer nem saber o que vai ser servido. E vai lá e come aquele angu ruim, só para honrar a cunhada. Parente não, põe defeito. Aquela sua cunhada, hein? É porque parente que separa. Família não, é tudo irmão. Com uma maionese mal feita, com cara de tá bom. Só por irmão sentir. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Vai em almoço de parente, você está frito. Mas vai em almoço de família, você está salvo. É isso, amados. E aí, sabe o que eu mais escuto? Isso é impossível. Sabe quem prometeu que vai restaurar? Jesus olha para o templo e fala assim, na sequência, ele chorou por Jerusalém. Então ele entrou no templo e começou a expulsar. Ele começou a expulsar do templo. Sabe quem que ele expulsou do templo? Quem estava dentro do templo. Sabe o que a igreja religiosa do Brasil está fazendo hoje? Está impedindo os de fora do templo de entrar. Jesus não vai impedir os de fora de entrar. Jesus não está impedindo macumbeiro, sei lá o quê, devoto de não sei quem, de entrar. Jesus vai entrar no templo para expulsar quem não devia estar lá. E não ficar na porta impedindo quem quer entrar, seja qual for a sua crença. Jesus vai expulsar do templo quem está fazendo do templo comércio, barganha. Quem acha que o templo é para resolver o problema de quem fez tudo errado e não quis viver o evangelho. E aí, sabe o que ele fala? Eu vou tirar o comércio de dentro, porque a minha casa era para ser um lugar de encontro, de famílias, de pessoas de tudo quanto é nação. Todas as famílias da terra seriam benditas na minha casa. E ele fala assim, o chefe dos sacerdotes então queria matar ele. Todavia não conseguiu encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado com suas palavras. Sabe onde é que a nossa mensagem tem que fazer sentido? Não é para os teólogos no nosso dia. Você acha que a gente compartilha alguma coisa aqui para fazer sentido para os teólogos nos nossos dias? Não. Sabe para quem que essa palavra aqui tem que fazer sentido? Para o povo. Sabe quem que tem que entender nossa mensagem aqui? Não é o erudito, não é o teólogo que fica escutando a mensagem e perguntando se eu e o Cláudio, quem quer que seja que senta aqui, acertou na doutrina. Conversa. Sabe para quem que essa mensagem tem que fazer sentido? Para o seu filho, para o seu neto, para o seu genro, para a sua cunhada, para a sua sogra, para o seu funcionário, para o seu diretor, para quem talvez nunca vai sentar aqui, mas vai encontrar você. E quando ele encontrar você, você tem que ser um Cristo, como corpo de Cristo, como família de Cristo.
E quando a gente é um Cristo, a gente não obedece mandamentos. A gente não está aqui para estabelecer regras. Se você vier perguntar qual é a regra, você vai perder tempo. Porque o povo não entendeu quando Jesus fala: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Jesus não estava falando de mandamento de ordem. Jesus não está falando quantas vezes você tem que ler a Bíblia por dia. Jesus não está falando com qual livro você devia ter começado. Jesus não está falando qual doutrina você tem que confessar. Essa não é a lei. A lei exacerba o pecado. Quanto mais regra você colocar na sua família, mais pecado vai ter nela. Porque a regra não aperfeiçoa. A regra exacerba o pecado. Um novo mandamento eu dou para vocês, é o amor. E aí o amor é o seguinte, é uma regra de natureza. Sabe o que quer dizer isso? É o tipo de pessoa que você se tornou. E não o culto que você frequenta. E não a doutrina que você defende. E não o trabalho que você faz. É o tipo de pessoa que você se tornou. Então agora existe um mandamento dentro de você. E que você não sabe explicar. E esse mandamento faz você olhar para a sua cidade e chorar. E não querer que ela funcione para você. O dia que você chegar na sua empresa, e em vez de ficar com raiva porque ela não está funcionando do jeito que você quer e precisa, o dia que você chegar na sua empresa e chorar por todas as pessoas que trabalham com você, porque você incorporou a dor delas. Sabe quem chegou na sua empresa? Cristo. E aí sabe o que vai ter na sua empresa? A paz de Cristo. Porque agora você é um homem de paz. E a paz de Cristo é o juízo do seu coração. Porque agora você não lamenta a pessoa fazer uma coisa errada com você. Sabe por que o treino não está funcionando? Porque nós estamos usando o Evangelho para dizer como é que os outros têm que funcionar para a gente ser feliz. Nós estamos usando o Evangelho como pode bater em doido. Não vai funcionar. Isso aqui não é uma regra a ser obedecida. Isso aqui é a sua composição química. Sabe o que você vai encontrar no Evangelho? Sua composição química, de substância que você é feito, para que você funciona. Aí aqui no Evangelho você vai encontrar assim: você funciona para febre alta. Sabe para que você funciona, Lucas? Com você eu posso fazer brincadeira que a nossa amizade aguenta. O Lucas funciona para prisão de ventre. Você entendeu, meu filho? Tudo aquilo que estava retido, todo nó de tripa, Lucas, você desata. Você é um medicamento que desata nó de tripa, você entendeu? Amém, irmãos? Pronto. Porque chegou quem? Chegou Cristo. Aí você não lamenta, você não reclama, você não murmura. Você não murmura o marido, você não murmura a mulher, você não murmura o filho. Porque você é um filho da paz. E aí a glória do Senhor, como é que Jesus foi anunciado no Natal? Como é que é o anunciado? Sabe o aniversário de quem que você está celebrando essa semana agora? Levanta a mão. Vamos celebrar o nosso aniversário. Levanta a mão. Eu espero que todo aqui seja a comemoração do seu aniversário, do nosso aniversário. A família Cristo celebrando o nascimento dessa raça de gente. Essa raça de gente que ama, que não se ressente, que não reclama, que não murmura uma traição, que não exige que o outro seja para ela o que ela merece, que não está em busca do direito, mas de assumir responsabilidade. Esse é o tipo de gente que nós somos. Amém, amados? É esse o tipo de gente que você vai receber na sua casa. Pode falar. Vem cá, filho. Só falar que para mim era mais fácil ficar calado. Só que eu não aguentei, não. Mais ou menos uns 3 meses atrás, estava descendo no elevador, saindo do meu prédio. Eu vejo um senhor de 68 anos de idade, numa maca, sendo carregado por uns 5 enfermeiros, indo direto para uma ambulância, delirando. 4 meses antes.
Eu encontrava esse senhor toda semana na porta do prédio. Ele não me deixava ir embora. Eu começava a conversar com ele, Paulo Júnior. Toda vez ele me parava para contar as mesmas histórias. Toda vez eu ficava 15, 20, 30 minutos conversando com ele. Ele não queria me deixar ir embora. Eu conhecendo a vida dele, ele me contando, não, minha filha mora no prédio vizinho aqui. Ela está bem estabelecida. Contando sobre o sucesso que a filha dele teve. Paulo Júnior, eu nunca vi a filha dele na casa dele. Morava do lado. É aquela pessoa que construiu tudo para chegar no final e falar, não, eu estou do lado do meu pai. Qualquer coisa que acontecer, eu vou estar aqui. Mas não estava ali para ouvir. Não estava do lado da mãe. Eu ligo com meu avô toda semana. Eu encontro com meu avô toda semana. Eu estou ali para ouvir as mesmas histórias. Ouvir as mesmas coisas. E graças a Deus por isso, que ele tem a mim. Agora eu fico pensando no seu Antônio lá da empresa. 32 anos de dura ele tem. Filha dele mora longe. Quem vai ouvir as histórias do seu Antônio quando ele aposentar? Quem vai ouvir a história do seu Antônio quando ele aposentar? Alguém que era são, era um senhor são, eu não falo o nome dele aqui, mas o senhor no meu prédio era um senhor são. Paulo Júnior foi 3 meses. Ele delirou, 20 dias de hospital, ele morreu. Falta gente para ouvir as histórias. E a gente acha que não, mas aquele lá pode ser meu pai se eu não sou responsável. Aquele lá pode ser meu tio. Não falta gente para ouvir história, Paulo Júnior. Falei para vocês que o homem é a cura para prisão de vento. 3 meses o homem lá. E o Lucas liberando o quê? Histórias que estavam presas. Numa praça. É isso que Deus quer. Que nós sejamos a praça, onde as histórias podem ser contadas. Jesus falou, eu vou destruir o templo. E no lugar dele eu vou levantar a praça. Os nossos condomínios. Quantas solidões nos condomínios. Quantas solidões nos condomínios. Quantas? Quantas histórias esperando para ser o quê? Contadas. Quanto Cristo a ser celebrado. Então, essa semana nós estamos celebrando o nascimento na humanidade do corpo chamado Cristo. A família chamada Cristo. O povo que toma conta da cidade, que abraça, que acolhe. O povo que está prometido em Zacarias. Velhos e crianças juntas. E ainda que você imagine, gente, mas isso é impossível. E Deus diz, eu farei nos últimos dias o tabernáculo de Davi. Eu vou recuperar esse lugar onde príncipes serão sacerdotes. E onde sacerdotes serão príncipes. E não é uma coisa ou outra. Não é o seu filho vivendo uma dicotomia que para ser espiritual ele não pode ser um empresário. E nem a dicotomia de que ele para ser um empresário ele não pode ser espiritual, não. Quanto mais espiritual ele for, melhor empresário ele será. E quanto melhor empresário de verdade ele for, e não comerciante, quanto mais empreendedor, quanto mais príncipe, quanto mais líder da comunidade, mais sacerdote ele é. E quanto mais sacerdote ele for, mais príncipe ele será. Porque uma coisa não compromete a outra. Uma coisa potencializa a outra. Glória a Deus, amados. Então estimule seu filho a ser um empresário, a ser um sacerdote, a ser um sacerdote, a ser um empresário. Para que ele possa olhar a cidade dele e não reclamar o direito que ele tem da cidade ser o que ele precisa. Mas ele finalmente assumir a responsabilidade para torná-la o que ela foi feita para ser. Para que cada um dos nossos filhos aqui possa chegar na cidade, como Lucas chegou, e dizer, paz seja contigo. E talvez você tenha sido o último abraço que ele recebeu antes de entrar numa UTI. Não estou dramatizando isso, mas é fato. Amém? Posso fazer um convite aqui? É o seguinte, para tornar isso mais factível e prático, eu peço lá para o Zé Carlos, ele vem, monta lá 3 domingos seguidos, são os nossos devocionários. Tem devocionário para criança, tem Bíblia contada na forma de história em quadrinho, não tem desculpa.
E a gente arruma os devocionários aqui, é um preço acessível, de tudo quanto é tamanho, para você não ter desculpa. E distribuir, porque isso aqui é a palavra de Deus meditada diariamente. Lá tem vários. Por isso que o Zé Carlos só traz Bíblia, devocionário, livro de história, assim, para tornar a meditação bíblica mais descomplicada. Tá bom? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu comprei 40 exemplares desse devocionário aqui para distribuir para todos os funcionários lá do condomínio que eu moro. Então, os vigias do portão, as meninas lá da portaria, todo mundo vai receber um devocionário. Coisa simples assim. Então, faça isso. Faz isso na sua empresa. Abençoa as pessoas que trabalham com você. Faça elas saber que elas não são o quê? Invisíveis. Agora, se você puder juntar no devocionário um pernilzinho, uma mini picanha, um franguinho de 15 conto, não é ruim também não. E eu sei que você tem orçamento. Então, é um devocionário de 10, 15, mais um frango aí, mais 20, 35. Você dá conta, eu tenho certeza que você dá conta. Deus vai multiplicar a semente. Posso ouvir um amém, mano? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Não é cesta básica, não, mano. Não é para resolver problema. É um gesto de pertencimento. É uma atenção. Amém? E tem aqui o nosso devocionário, Cartas Vivas de Amor. O que esse devocionário tem de especial? Foi escrito aqui. Meninas de 17 anos e meninas de 84 anos. Só jovem escreveu aqui. De 17 a 85. E nós estamos estimulando a que você conte a sua história. Nós estamos querendo levantar alguns idosos aqui, contador de causa, para publicar o livro deles para a família, tá bom? Então tá tudo aí. E mais, o pessoal que vai fazer missões está vendendo um brownie lá. Ele é maior do que esse aqui, ele é o dobro. É porque o meu eu já comi metade, porque ele é muito bom. Então, é bom. Aí se você gosta de um brownie bom, para tomar café hoje à tarde, passa lá. E tudo isso é o seguinte, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem, apesar de tudo, tempestade, enfermidade, eu falo que a gente sabe, a gente permeia aqui. Eu sei que há uma prosperidade. Com todos os desafios, os irmãos estão prosperando. Prosperou jeitando o casamento, prosperou melhorando o patrimônio, prosperou fazendo uma viagem, formando um filho, colocando um filho na faculdade. Eu sei, a gente está aqui acompanhando, tirando um doente do hospital, enterrando o outro com dignidade. Enterrar um parente com dignidade é prosperidade. É prosperidade. Fizemos velórios aqui com a mais alta dignidade, o povo junto lá chorando, de verdade. Coisa mais triste, eu sei ir num velório e o povo não sabe nem o que fala. Aqui não, eu vou nos velórios, a gente tem o que falar. Já fui em velório que o defunto faz a gente ficar calado, não tem o que falar. Aqui não, que dá para ir, que o velório aqui é próspero. Nascimento é próspero, batizado, visita em hospital. Amém? Então participa conosco desse desafio. Nós não estamos pedindo oferta, nem caridade. É só que você compartilhe a sua prosperidade. Ô Daniel, põe rapidão aí para o povo fotografar a cantata de hoje lá no CMA. A Ana ainda falou para mim, bem, não chama não que não vai caber. Aí o povo do CMA sai, que já viu de manhã, e deixa os visitantes entrar para ver de noite. 18h30, aqui no CMA, pertinho aqui no Conjunto Fabiana. Pensa um trem bem feito. Aí você põe lá, Sal da Terra, CMA, Emanuel. Pensa um trabalho bem feito, vai lá. Hoje, 18h30, fora de série. Tá bom? O amor do Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão do corpo Cristo celebra mais do que o nascimento de Jesus, celebra o nascimento da cristandade, a materialização da família Cristo sobre a terra. Eis vos trago boas novas de grande alegria, nasceu Cristo o Senhor. Que a glória excelsa de Deus dos céus se revele na paz que os filhos dele manifestam na terra. Que a glória excelsa de Deus nos céus seja a paz de Cristo, guardando nossas mentes, nossos corações.
em nome de Cristo Jesus. Que a paz de Cristo seja sobre todos, hoje e sempre. Vamos em paz. Amém.